Portanto, boa tarde a todos. Eu agradeço imenso o convite. Como diz o Manuel Brito, sou um bocadinho massacrado com estas iniciativas da Sul Sol e Sal, mas ainda bem, porque eu estou, enfim, de alma e coração desde o início, do início das suas atividades em Olhão e, enfim, agora também, e, portanto, acho que é uma ideia muito interessante neste nosso Algarve, que permite trocar impressões, permite editar, através da editora, editar textos interessantes relativamente à nossa situação e, portanto, permite encontrar momentos de tertúlia e troca de impressões, enfim, conversas entre nós e, portanto, tudo isto é, digamos, um elemento francamente positivo naquilo que é a reflexão que nós fazemos da região do Algarve e da nossa situação. Gostava também de saudar Helena Freitas, em Coimbra, que vai estar também aqui presente, e naturalmente, o Gonçalo Duarte Gomes, que nos faz este livro e sobre o qual o Manuel Brito me pediu para fazer alguns comentários que eu vou fazer, ligeiros porque, enfim, li o livro, mas naturalmente o Gonçalo percebe mais destas coisas do que eu próprio e, portanto, vou fazer aqui apenas um voo relativamente àquilo que me parece da leitura que fiz rápida dos textos que ele publica sobre o livro. Gostava de sublinhar dois textos, como é conhecido, corresponde a uma seleção de textos que o Gonçalo tem publicado no Sul Informação, até tem um prefácio da Elizabeth, que é a diretora do Sul Informação, um prefácio simpático, e gostava enfim, os textos são sobre a realidade da Algarvia, mas há dois textos que são, enfim, marcantes e que eu gostava de evocar, porque se referem a pessoas que também marcantes na região do Algarve, duas pessoas, Fernando Pessoa e José Rosa Pinto. José Rosa Pinto já não nos deixou, há uns anos atrás, era um oficial do Exército reformado que teve uma colaboração enorme com a Universidade do Algarve em áreas relacionadas com a botânica e com a identificação de espécies no Barrocal e na Serra, sempre disponível para trabalhar com a Universidade e colaborar, enfim, no herbário que a Universidade tinha e tem. Portanto, era um personagem interessantíssima, recebeu uma medalha da Universidade do Algarve em determinado momento, justamente por causa dessa colaboração que fez com a Universidade. E o Fernando Pessoa também, enfim, alguém que todos nós conhecemos, foi um dos iniciadores do curso de Arquitetura Paisagista da Universidade do Algarve, da Escola do Ribeiro Teles e da Escola da Arquitetura Portuguesa, da Arquitetura Portuguesa neste domínio, da arquitetura paisagística neste domínio, e, portanto, é também um personagem grande nestas áreas. E, portanto, é bom que o Gonçalo tenha evocado em dois dos seus textos estes dois personagens, que são dois personagens que marcaram e marcam, no caso do Fernando Pessoa ainda, a reflexão que nós fazemos no Algarve. Os apontamentos que eu fiz relativamente aos textos do Gonçalo são áreas temáticas que todos nós conhecemos, enfim, todos nós, pelo menos, lidamos, quem se interessa pelo desenvolvimento do Algarve aborda, enfim, as questões relacionadas no passado, há uns anos atrás, com o petróleo, as questões relacionadas com a floresta, as questões relacionadas com o turismo, as questões relacionadas com o imobiliário, com a água, com a agricultura, com os projetos, diversos projetos imobiliários, e, portanto, são temas que todos nós estamos habituados a abordar e estamos habituados a discutir entre nós. Qual é aquilo que me parece que é, digamos, a mais-valia da reflexão que o Gonçalo faz disto? É que, para além de abordar de forma crítica todos estes aspectos, o Gonçalo tenta sempre partir de aspectos singulares, aspectos parcelares, e criar uma visão estratégica, se quiserem, uma visão integrada, uma visão holística daquilo que são esses próprios fenómenos. Eu vou dar os exemplos justamente nestes domínios a que me referi, para ver exatamente que é muito interessante a estratégia, a perspectiva do Gonçalo, porque evita a discussão detalhada de determinados assuntos,
ou pelo menos a discussão concentrada no detalhe de determinados assuntos, mas envolve esses assuntos em questões muito mais globais, porque tem que ser assim. Nós não conseguimos discutir se um prédio que tem 10 andares deve ser construído num determinado sítio se não tivermos em atenção a malha urbana onde esse prédio se vai inserir. E, portanto, estas questões de enquadramento global dos diversos aspectos que o Gonçalo aborda parece-me a mim que é, digamos, a linha fundamental da sua reflexão, e é uma linha que, portanto, que nos exige, que nos convoca também, que nos, enfim, impulsiona para vermos muito mais do que aquilo que são os aspectos pontuais que ele refere nas suas crónicas. O caso do petróleo é um caso paradigmático. O petróleo, nós tivemos essa ameaça, digamos assim, há uns anos atrás, há poucos anos atrás. A discussão colocou-se, tem sentido ou não tem sentido, nós temos o registro de um recurso que pode ser aproveitado, um recurso natural que pode ser aproveitado e que eventualmente até poderia gerar alguma riqueza para o Algarve, mas o Gonçalo é claro e diz, atenção, antes de discutir o petróleo, se calhar vale a pena discutir outras fontes de energias renováveis que estão disponíveis, provavelmente até com um preço de acesso muito mais barato, e, portanto, estamos a discutir um detalhe, quando nós devíamos era discutir a globalidade da situação energética e da capacidade energética que o Algarve tem, enfim, e refere, sobretudo, a questão da energia solar, que é um bem que nós temos sem qualquer limitações, gratuito, e que provavelmente, se bem explorado, se bem adotado, se bem dinamizado, se bem disseminado pela região, poderia resolver os problemas do abastecimento energético da região sem termos que fazer a referência ao petróleo. Portanto, a discussão pontualmente do petróleo, na perspectiva do Gonçalo, deixa de ter sentido se discutirmos a questão energética no seu conjunto e verificarmos de que maneira é que o petróleo, afinal, é apenas um detalhe, e se insistimos muito no petróleo, quer dizer, alguma coisa está aqui presente, alguma coisa está a tentar desviar-nos do problema central, que é a questão energética. E nos outros domínios a mesma coisa, na questão do turismo a mesma coisa. O Gonçalo nisso também é muito hábil, porque normalmente discutimos o turismo em termos de setor que gera riqueza, que gera emprego, que gera atividades, e é verdade, tudo isso é verdade, mas nós é que temos que discutir o turismo no cômputo geral daquilo que são as atividades da região. E, nesse cômputo geral, provavelmente o turismo tem aspectos negativos, tem aspectos positivos, mas quando discutimos o empreendimento, ou o resort, ou o hotel, ou a praia, ou sei lá o que mais, ou o campo de golfe, estamos só a discutir aquele elemento, aquele detalhe, e estamos a perder o conjunto do impacto que essa atividade tem na região e o que arrasta de negativo relativamente às outras regiões. Negativo porque absorve capacidade de trabalho, absorve, porventura até entra em competição com os salários praticados relativamente às outras atividades, e, portanto, aquilo que nós assistimos nesta situação da pandemia foi um pouco isso, foi, enfim, o facto de estarmos dependentes excessivamente do setor do turismo, com as perturbações que isso criou na região. E, portanto, o Gonçalo também diz o turismo tem aspectos positivos, mas nós temos que analisar o turismo no cômputo geral da região, no cômputo geral das atividades, e ver qual é o papel que o turismo aí tem e quais são as outras atividades que podem contribuir para a sustentabilidade, utilizando um termo hoje em dia muito evocado, mas também para a coesão da região e para o desenvolvimento da região. Respeito à água, a mesma coisa. Eu discuto em alguns dos seus apontamentos a questão da barragem. Há barragem, não há barragem, em São Brás de Alportel ou na Folpana, enfim, há várias hipóteses, mas a questão que nós temos que discutir é o problema da água do Algarve. Como é que resolvemos o problema da água do Algarve? Como é que entramos, provavelmente, de forma decisiva naquilo que é as perdas de água que as redes municipais têm e, portanto, quer dizer, há questões globais do sistema de abastecimento de água e do sistema de disponibilidade de água que têm que ser convocadas para não discutir apenas se devemos fazer a barragem, se não devemos fazer a barragem. Se discutimos um detalhe, quer dizer, praticamente não temos solução, ou a solução que nós temos é uma solução que é parcial e que não está integrada naquilo que é a solução global desse problema. E, portanto, o traço, enfim, não vou alongar mais, o traço que eu retiro deste conjunto de textos é exatamente isso. O Gonçalo tem uma estratégia, tem uma visão, tem uma apreensão
global daquilo que é a região, e quando analisa um problema que está vivo, que está nas nossas preocupações imediatas e cotidianas, ele analisa o problema, mas sendo integrado na problemática geral que está, enfim, que é arrastada por essa problemática e, portanto, coloca o detalhe da discussão no devido patamar, porque se começamos a discutir detalhes de um empreendimento turístico ou detalhes de um edifício num determinado espaço urbano, ou detalhe do abastecimento de água numa determinada freguesia, ou detalhes se quiserem, enfim, evocando outra vez o petróleo, detalhe do abastecimento de petróleo, sim ou não. Quer dizer, enliamos-nos num conjunto de problemáticas que não são essas as problemáticas globais e as problemáticas que têm que ser apreendidas na região. E por isso, enfim, os textos do Gonçalo parecem muito interessantes porque fazem justamente este enquadramento, pegando nos debates e nas discussões sobre temas concretos que vamos tendo na região, não são temas abstratos, são os temas que vão, no fim ao cabo, preenchendo o nosso cotidiano. O Gonçalo enquadra naquilo que é a problemática mais geral e, portanto, isso é fundamental. Agora podem me perguntar porque é que isto é assim, porque é que o Gonçalo faz isto e porque é que há, digamos, uma carência enorme de reflexão global sobre as questões do Algarve que nós não praticamos ou praticamos pouco, não é? E isso põe-nos um outro problema, que é um problema de uma certa literacia que está ausente ou está em grande grau ausente da região do Algarve. Enfim, estou a falar da região do Algarve porque é onde nós estamos, provavelmente estas deficiências também se manifestam noutras regiões, mas que impedem muitas vezes que as questões globais sejam discutidas e nessa discussão das discussões globais seja inserida o detalhe do problema cotidiano, do problema que está em discussão e que é levantada por uma qualquer iniciativa, ou por uma autorização que é pedida, ou por uma autorização que é concedida, ou por um acaso qualquer. E, portanto, julgo que a grande questão do Gonçalo é esta, enfim, como gostaria de sublinhar, integra os detalhes, os problemas cotidianos, os problemas que vão surgindo na nossa reflexão cotidiana, na comunicação social, ou através de posições tomadas por associações ou pela Associação de Municípios, enfim, por tudo isso, integra, faz um esforço que a minha opinião é positivo e é enfim, eficaz, faz um esforço para integrar isso na problemática geral que afeta essa mesma questão. Eu não me referi à agricultura, mas podia ser outra. A agricultura, enfim, andamos a discutir se o abacate é bom, se é mau, se é bom, é mau, mas quer dizer, devemos discutir qual é a solução para a agricultura algarvia, se mantemos o padrão das espécies que são ecologicamente adaptadas à região, ou se podemos, enfim, abrir a porta para outro tipo de variedades que são, no fim ao cabo, não são autóctones e podem eventualmente perturbar o nosso equilíbrio. E, portanto, enfim, não me vou alongar mais, mas queria justamente sublinhar esta passagem do nível local, do nível de detalhe das questões que são analisadas para um nível mais geral, para um nível de enquadramento, para um nível de problemática mais global que enquadra esses assuntos e, portanto, aí a discussão tem mais sentido, a discussão permite encontrar soluções muito mais sustentáveis, muito mais sólidas naquilo que podem ser a intervenção social, a nossa intervenção ou a intervenção das associações, das autoridades, de quem tem capacidade de intervir. É nesse plano que nós devíamos, enfim, seguindo a sugestão e seguindo aquilo que está refletido nestes textos do Gonçalo, é nesse plano que nós devemos analisar cada um desses aspectos e só não o fazemos porque provavelmente temos falta de reflexão coletiva para que essas questões possam ser apreendidas neste plano. Portanto, não sei se fiz uma reflexão de acordo com aquilo que o Gonçalo... E, portanto, enfim, globalmente era um bocadinho esta nota que eu queria deixar e agradecer, porque, na realidade, o Gonçalo, os textos que estão neste livro
corresponde a uma seleção dos últimos 10 anos, enfim, durante 10 anos o Gonçalo fez esta reflexão que nos ajuda também, porque justamente quando coloca na devida posição aquilo que são os problemas que nós discutimos no dia-a-dia, ajuda-nos também a perceber um bocadinho onde é que estamos e aquilo que devemos fazer na nossa intervenção cívica. E, portanto, muitos parabéns ao Gonçalo. Eu começo então por cumprimentar, acreditando que me estão realmente a ouvir, cumprimentar todos e dizer-vos que eu gostava imenso de estar no Algarve, gostava mesmo muito de estar no Algarve e tinha-me preparado nesse sentido e, portanto, eu queria começar por pedir desculpas ao Gonçalo por não estar presente, por não estar presencialmente hoje neste dia tão especial em que temos a oportunidade de facto de apreciar, de comentar e também de registar com muito agrado este livro que o Gonçalo elaborou, portanto, esta coletânea de textos que ele resolveu tornar pública e, portanto, queria começar por cumprimentá-lo e pedir desculpa. De facto, eu pensava que conseguia concluir as coisas e rapidamente rumar ao Algarve, mas confesso que perdi a coragem porque eram 3 da tarde e achei que com o calor que está e com o trânsito que está, que não iria conseguir estar horas e, portanto, hesitei e por essa razão também agradeço ao Manuel Brito a compreensão e, portanto, acabei por decidir com ele fazermos assim e, portanto, as minhas sinceras desculpas por esta perturbação, porque realmente eu gosto de estar presente e tinha feito tudo, preparado tudo nesse sentido. Espero ter uma nova oportunidade futuramente, até porque tinha um passeio fantástico prometido amanhã e, portanto, essa também tenho muita pena, porque era também uma oportunidade incrível para poder conhecer finalmente os barcos. E também um abraço e um cumprimento especial ao João Guerreiro, portanto, com quem também tinha o gosto de estar hoje e partilhar com ele esta oportunidade de olhar para o livro do Gonçalo. E, portanto, continuando a acreditar que me estão a ouvir, porque é realmente uma situação um pouco bizarra, porque de facto não faço a mais pequena ideia, sei que estou a falar para um ecrã e de facto o feedback e interação é realmente mínima, mas é extraordinário porque é realmente um sinal dos tempos, é assim mesmo. E, portanto, eu vou acreditar que me estão a ouvir e que, pelo menos que me estão a ouvir, se não estiverem a ver, que me estão a ouvir. E, portanto, agora, seguindo um pouco, uma vez que, de alguma forma, o João já fez uma apresentação, digamos, do livro e daquilo que é a sua mensagem central, eu vou tentar, digamos, complementar e trazendo também um pouco da leitura que faço. Desde logo, eu gostava de dizer que acho que o Gonçalo escreve muito bem, escreve muitíssimo bem, tem uma escrita muito bonita, portanto, muito solta e muito real e, portanto, é muito fácil de ler e de ler com agrado todos estes textos e, portanto, imagino que também escrevendo para este, digamos, para a imprensa, para este órgão de imprensa também regional, terá sido também uma oportunidade realmente incrível de contactar com muita gente, porque, de facto, a leitura é muito simples, muito bonita e muito pertinente. Portanto, todos os textos são de uma enorme pertinência, no que diz respeito ao olhar que ele tem, o olhar crítico, o olhar também, de alguma forma, de um naturalista, mas de um naturalista muito consciente também do seu papel de intervenção, do seu papel de intervenção cívico e também, eu julgo que é uma das coisas que retiro da escrita, mas é um pouco também a minha é uma análise muito intuitiva e fruto eu não conheço verdadeiramente, portanto, o Gonçalo me deu a oportunidade de estar assim mesmo, nunca conversamos, mas de alguma forma sinto que o conheci um pouco por estes textos e senti uma enorme cumplicidade na forma como escreve, na convicção com que escreve, na forma como se faz cúmplice do seu território, das comunidades, dos problemas e na forma como corajosa também como os coloca
e como os aborda, portanto, de uma forma, de facto, muito livre, muito corajosa. E eu aprecio imenso essa qualidade também desta escrita e penso que e desejava muito que o país tivesse muita gente a escrever como ele e que de facto esta escrita também fosse na prática uma forma muito séria de interpelarmos de facto a nossa administração, os agentes de facto de construção dos territórios que estão realmente muito longe das comunidades e daquilo que devia ser verdadeiramente o ordenamento do território. Portanto, o Gonçalo, nesta escrita e nestes textos, durante 10 anos, alguns temas são, como eu já disse, também o João, são recorrentes, o que é também normal, portanto, os problemas também são, e, portanto, na prática, o que acontece é exatamente isso, portanto, há uma inquietude na escrita do Gonçalo e uma certa desesperança porque as coisas não acontecem, porque as coisas não mudam, porque não há respostas, não é? Aliás, eu fez-me lembrar um pouco o Miguel Torga, de facto, quando diz que somos, de facto, uma comunidade de gente, somos nós portugueses, não é? Uma comunidade de gente endiabrada, inquieta, mas depois, na prática, de facto, silenciamos a nossa revolta, a nossa indignação. E o Gonçalo também se confronta com esse silêncio, nesse silêncio que no fundo é um silêncio também irresponsável que acabamos por ter todos, de alguma forma, quando nos calamos e quando de facto não temos essa energia, essa disponibilidade para nos implicarmos de facto nas causas coletivas e nos movimentos coletivos, portanto em prol de facto de uma agenda comum. E, portanto, ele acaba por ir muito a estes temas, que de facto, e evidentemente que partindo da própria região do Algarve, eles são particularmente sentidos na região, mas que infelizmente estão muito presentes em muitos outros territórios. Ele, aliás, tem sistematicamente um olhar regional, mas também um olhar para além da própria região, portanto, sempre que pode fazer esse exercício de interação e isso é também muito interessante, porque tem realmente diz muito da sua personalidade, portanto, e da sua vontade de facto de ser agente de mudança, portanto, e agente de confronto, de interpelação, e de facto há temas que são recorrentes, o João já mencionou a questão da água, que é de facto uma situação que nos últimos anos temos percebido de uma forma muito especial. Enfim, no Algarve é realmente recorrente, mas de maneira geral a sul do Tejo tem sido um tema e a forma como não planeamos de facto a água e a sua ligação ao território é absolutamente deplorável e, portanto, e a forma como também somos manipulados na gestão desses processos é realmente muito infeliz, mas a verdade é que somos tremendamente manipulados em todo o dossiê da água, então é realmente um daqueles em que somos particularmente manipulados. Ele também não deixa de mencionar, há um tema que me parece também da maior importância e que é infelizmente menos falado, mas que é muitíssimo importante, é a gestão do solo enquanto recurso, do solo enquanto agente também de uma estratégia de ordenamento das cidades, do espaço urbano e também das práticas ou das decisões que têm a ver com a atividade económica associada ao território. Ele, é muito interessante porque, de facto, nós esquecemos sistematicamente o solo nas nossas políticas públicas nas últimas décadas, é constrangedor, mas ele, de facto, chama a atenção para isso de uma forma também muito sistemática e tecnicamente muito fundamentada. É outro aspecto da escrita que eu gostava de salientar. Ele tem uma abordagem técnica muito consistente, portanto, de facto, os problemas nessa forma livre e desempoeirada e também bonita como escreve, não deixa de ser uma escrita tecnicamente muito elaborada e muito fundamentada, o que é muito agradável também de acompanhar. Às vezes
nem sempre é assim, portanto, na forma quando procuramos, enfim, denunciar as situações e quando às vezes, socorremos de linguagens menos, enfim, temos, enfim, eventualmente menos preocupação, às vezes, de suportar tecnicamente o discurso, não é o caso do Gonçalo. Ele, de facto, é muito consistente na forma como aborda os problemas e como escreve. É evidente que há outros temas que me dizem muito, a questão do fogo, a questão dos habitats e da conservação de habitats e espécies também na grande região do Algarve. E, portanto, de facto, são muitíssimos os temas que me dizem, enfim, evidentemente, que a questão que esteve na iminência, o problema da energia e o que esteve, mas o João também já abordou exaustivamente esse problema, portanto, de facto, o Gonçalo tem muito, enfim, esta é uma preocupação que a certa altura é quase um grito de alerta, fez-me lembrar um pouco o Sebastião da Gama na Rábida, não é? Quase assim, quase aí na sua escrita é realmente já é uma escrita também reivindicativa, portanto, e muito de grito, não é? De alerta, não pode ser, desta vez não pode ser, por aqui não é? E ainda bem, portanto, e realmente foram seguramente pessoas como o Gonçalo que conseguiram travar um processo que a certa altura parecia inexorável, portanto, penso que também são alguns textos que eu apreciei também por isso, porque de facto tem em si, o Sebastião da Gama de facto era o nosso poeta da Rábida, não é? E o grito de alerta dele ficou conhecido de facto por conduziu ao parque, depois mais tarde, à conservação de facto da Serra da Rábida, e aqui também tive um pouco essa, portanto, há também uma forma, não direi poética, mas muito emotiva também é assim, digamos, são talvez os textos que me parece que acabam por ser um pouco mais emotivos também, porque de facto estamos numa iminência de uma situação de facto irreversível e que seria absolutamente desastrosa para o futuro da região. E aqui destacaria também um aspecto que tem a ver com um certo desalento que se sente, que todos sentimos e que partilhamos no fundo também com ele, que tem a ver com a nossa incapacidade, portanto, crónica, não é? E até quase uma enfermidade, de facto, de pensar os territórios de uma forma estruturada, digamos, planeada, de longo prazo, portanto, fazendo apostas realmente consistentes de soluções que têm continuidade e que, de facto, são para valer, não é? Todos sentimos isso, portanto, há uma incapacidade realmente de fazermos e, portanto, não há, de facto, uma ideia consistente para os territórios, uma agenda que nos mobilize, de facto, portanto, enfim, de tempos a tempos sopram uns ventos numa direção, mas não há realmente e quando há, são, de facto, coisas que não têm o nível de pensamento crítico, de envolvimento das pessoas, de facto, de perspectiva de longo prazo, que as soluções de desenvolvimento integrado, de estratégias de desenvolvimento integrado, deveriam realmente contemplar. E isso acaba por atravessar todos os textos também do Gonçalo, que era o nível da construção, à brevia, ou da desconstrução, da forma como, de facto, se organizam ou se pensam os empreendimentos, os territórios. É muito interessante o conjunto de fotografias que ele apresenta depois no final do livro. É um pouco esse olhar, portanto, esse olhar sobre as fraturas, não é? Portanto, aquelas situações de facto que são fraturantes, que são da descontinuidade, que perduram realmente no tempo, não é? Portanto, nós temos esta incapacidade de fazer escolhas no plano agrícola, no plano do desenvolvimento na relação com a água, no plano, como já aliás foi dito, portanto, não há zonamento para a atividade económica e, de facto, numa lógica também de harmonia com aquilo que são as condições biofísicas, portanto, dos territórios. Isto é realmente um dos nossos... é um problema que extravasa, evidentemente, a região do Algarve e
e que é muito uma das nossas grandes principais enfermidades, não é? Que teimamos em não resolver. E, portanto, para não também, não, como digo, é mesmo a primeira vez que não estou a olhar para ninguém, que estou a falar mesmo. Os meus alunos, pelo menos, há assim uns quadradinhos no Zoom, desta vez não há rigorosamente, há qualquer coisa muito pequena ao fundo. Espero mesmo que me estejam, pelo menos, a ouvir, em particular o Gonçalo, que é quem eu quero dirigir esta avaliação esta análise muito leve, que é sobretudo um tributo àquilo que ele fez durante 10 anos e agradecer-lhe também enquanto cidadã por este trabalho consistente, continuado, em prol, de facto, sobretudo de um território mais bonito, mais organizado, mais amigo da natureza, mais amigo das pessoas, não é? Na tal harmonia que todos desejamos para o conjunto do território nacional, para o mundo, não é? Mas que realmente teima em não acontecer e que não conseguimos, de facto, não temos conseguido construir. E, portanto, gostei muito de perceber também essa capacidade de intervenção, de teimosia, de facto, em continuar a ser um agente da mudança. É muito interessante, porque eu estava a ler os textos de 2011 e inicialmente eu nem percebi que eram de 2011, não é? Quer dizer, de facto, os temas têm uma pertinência enorme e, portanto, eu felicito também o Manuel de Brito pela oportunidade de facto, de publicar esta coletânea de textos, que é muitíssimo interessante, muitíssimo valiosa, para também perceber esta década de facto do Algarve, no plano do ordenamento e na relação com o território e as comunidades. Portanto, é de facto uma agenda, uma leitura ambiental certíssima, muito interessante e muito valiosa para percebermos de facto o Algarve destes 10 anos. Enfim, muito obrigada mais uma vez também pelo convite e pela oportunidade de ler também mais este texto tão bonito e mais uma vez, enfim, as minhas desculpas por não estar hoje presencialmente convosco. Muito obrigada. Eu penso que me ouvem, não é? As primeiras palavras são realmente de cumprimento. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado por terem vindo. Também de agradecimento, obviamente, ao professor João Guerreiro e à professora Helena Freitas pelas gentis palavras que endereçaram a esta obra e àquilo que tem sido este exercício de escrita, que por si só também já implica mais alguns agradecimentos. Desde logo um agradecimento à Elizabeth Rodrigues por ter acreditado desde o primeiro momento nesta ideia que, na altura, se bem me lembro, não estava muito implantada no Algarve, de haver um espaço regular de opinião sobre uma diversidade de temas e, entre eles, concretamente, o ambiente e no âmbito daquilo que era o seu projeto, um projeto pioneiro na altura, um jornal 100% online no Algarve, teve a gentileza e a ousadia de acreditar num jovem autor e fundamentalmente criar sempre um espaço de liberdade para esse exercício de opinião. Nunca houve qualquer tipo de restrição, nunca houve qualquer tipo de prurido ou de medo de um tema ser ou não mais polémico, mais fraturante, e isso em si é extremamente importante tanto para o jornal como para o autor e penso eu também para a região. Um outro agradecimento também, e o professor João Guerreiro já aqui referiu que efetivamente há um texto que lhe é dedicado ao professor Fernando Pessoa, porque foi de facto o meu mestre, uma grande inspiração profissional e cívica que constitui para mim diariamente um exemplo, e foi também graças aos seus ensinamentos e à sua postura que ganhei grande, no fundo, que ele alicerça muito eu acho que a palavra coragem, felizmente, acaba por ser um pouco exagerada, talvez, no contexto, porque, embora a opinião em Portugal nem sempre seja fácil de exprimir de uma forma que seja bem aceita, exprimir é fácil, a forma como depois encaixamos e discutimos de uma forma mais ou menos aberta é que pode ser mais complicada, mas, felizmente, ainda não precisamos de grande coragem para emitir uma opinião. E nesse sentido, o exemplo do professor Fernando Pessoa foi sempre
uma inspiração profunda para isso, a par, obviamente, dos conhecimentos técnicos que me foi passando e toda a convivência que me tem proporcionado. E como ele, depois também muitos outros mestres e muitas outras pessoas com quem tive o privilégio de partilhar diversas aventuras profissionais, associativas. Todos eles foram momentos de grande aprendizagem. Aqui nesta sala estão algumas pessoas com quem tenho tido a felicidade de fazer esse trajeto. E, portanto, é graças a uma aprendizagem contínua que depois também se vai podendo promover este debate, porque o grande objetivo deste livro foi sempre, muito antes dele, dos textos que foram sendo elaborados, foi sempre precisamente lançar ideias à reflexão, pontos de vista diferentes daqueles que aparentemente eram seguidos, para que se debatessem, porque muitas vezes a pior sensação que fica naquilo que é o exercício do ordenamento do território, de conservação da natureza, de urbanismo, de várias matérias temáticas no Algarve, é não haver discussão suficiente que presida à tomada de decisão. E, nesse sentido, é isto que se pretende, incitar as pessoas, a comunidade. Aqui há, obviamente, quando se discute um determinado fenómeno, uma determinada decisão, temos que discutir os decisores, as instituições, isso é praticamente inevitável. Mas não é menos importante também envolver e responsabilizar a comunidade que assiste, muitas vezes impávida e serena, a essas situações e que forçosamente tem que se envolver. A questão do petróleo, por exemplo, é um caso paradigmático. Não posso de todo acolher os méritos que me pretendem sacar com estes singelos textos sobre a questão do petróleo. Ajudei, acredito, a animar o debate, mas é o trabalho das pessoas que se organizaram sob a bandeira da PALP que conseguiu efetivamente fazer um trabalho de diálogo, nem sempre pacífico, nem sempre linear, mas um trabalho de diálogo com as instituições, e conseguiram que houvesse uma nova ponderação e uma reversão, até ver, dessa decisão e dessa opção para a construção, lá está, de um modelo energético global para a região e também para o país. Porque também é uma das grandes tentativas na escrita, é que o Algarve aqui não surja desgarrado de uma lógica nacional, porque muitos dos problemas que nos afetam coletivamente encontram explicação muito acima da escala da região, são problemas estruturais do país que carecem de uma discussão alargada a esse nível, mas que nós, esta região que tantas vezes é olhada como apenas o recreio do país e do estrangeiro, tem também muito para oferecer em termos de massa crítica, em termos de pensamento, de uma realidade que é muito específica em termos ambientais, em termos sociais, em termos culturais, porque importa perceber que esta dimensão cosmopolita do Algarve, que lhe é conferida pelo turismo, não é de agora, quer dizer, sempre fomos entreposto comercial, desde há milénios, começando talvez nos fenícios. Portanto, esta tradição de convivência, de acolhimento de diferentes culturas, de incorporação de diálogos, de partilhas, vem desde há muito, e temos sempre que honrar essa memória histórica daquilo que é a identidade cultural do Algarve, discutindo de forma aberta os problemas. Portanto, aqui a tentativa foi sempre essa, tanto que a nota introdutória do livro é muito simples, porque é realmente só isto. Este livro completa-se na reflexão que conseguir gerar nos seus leitores. Como é óbvio, o que aqui está expresso são pontos de vista decorrentes de um determinado trajeto, uma determinada aprendizagem. Outras pessoas terão outros pontos de vista diferentes, divergentes também, e se assim forem, ainda bem, porque é da discussão que nascem sempre coisas novas. Portanto, é uma acha, se quiserem, uma acha para a fogueira da discussão coletiva, e realmente sem a tentativa de fulanizar, que nós temos muito esta questão de fulanizar. Eu aí acho que é um problema, novamente, nacional e não apenas regional. Temos alguma imaturidade ainda democrática e achamos que alguém, porque discorda de nós, é nosso antagonista, quando na verdade não é. É apenas uma pessoa que está a discordar de nós numa ideia muito específica. Tudo o resto não é necessariamente antagónico, nem há qualquer tipo de animosidade. Aqui o Pedro, ainda há bocado, fazia uma brincadeira com o Pedro Valadas Monteiro, que realmente, muitas vezes, enquanto diretor regional da Agricultura, acaba por ser envolvido nas discussões da água, do modelo agrícola e tudo mais, mas lá está. Poderemos, no limite, estar a discordar, não nos estamos a zangar, nós estamos aqui com qualquer... Não vai para lá desse aspecto. E, portanto,
o grande objetivo desta escrita e aquilo que será porventura a grande satisfação que para mim pessoalmente haverá é que, de facto, em determinado... Aliás, haverá duas grandes satisfações. Em primeiro lugar, que efetivamente as pessoas digam, olha, serviste para animar um pouco a discussão e pensámos um bocado nisso, mesmo depois digam que não tens razão nenhuma. E o outro grande objetivo, mais ambicioso, é que daqui por algum tempo, uma vez que agora infelizmente textos de 2011 se mantêm atuais, é que daqui por algum tempo alguém pegue neste livro e diga, epá, isto nesta altura era uma coisa um bocado má, portanto, felizmente já passámos isso tudo, conseguimos resolver os problemas todos, somos tão bons como nos sentimos ao ver a seleção, e isso é importante, porque realmente acho que temos aqui um trabalho regional, também obviamente inserido num esforço nacional de trabalhar um bocadinho mais a autoestima regional, a capacidade, a ousadia de sonhar mais para a região, de debater abertamente esse sonho e essas intenções que possam existir, e para isso eu concordo inteiramente quando o João disse que precisávamos de mais massa crítica. Eu acho que sim, opiniões contrárias, opiniões coincidentes, seja o que for, mas precisamos de mais discussão, precisamos de mais debate. Será positivo para todos, para as comunidades, para os decisores, porque também, e isto já vem do tempo dos romanos, gerir este cantinho à beira-mar plantado não é fácil para ninguém, já o diziam, não é? Não nos governamos nem nos deixamos governar, portanto isto mantém-se atual nos dias de hoje. Ninguém acredita que é pera doce ser decisor nesta região e neste país, portanto também aí tem que haver um esforço solidário de toda a gente para puxar o barco avante, se assim quisermos. Portanto, agradecer, compete-me agradecer também depois e obviamente à Sul Sol e Sal por ter abraçado a ideia de publicar estes textos. Como disse, ele realmente, a sua casa durante muito tempo foi um jornal que é totalmente online e é um órgão de comunicação social de referência, não apenas a nível regional, mas também nacional. Acho que é com orgulho que o Algarve pode dizer que, por exemplo, ainda recentemente, salvo erro, num estudo da Reuters, há apenas dois jornais regionais a serem referidos, um na zona de Lisboa e Val do Tejo e o outro, precisamente, o Sul Informação no Algarve. Mais um sinal de que a região, quando trabalha de forma séria, consegue realmente produzir resultados que se destacam em qualquer contexto. Mas, portanto, existindo nesse formato online, transitar para o físico, para o papel, para o objeto, a mim parece-me ainda, e acho que na minha geração ainda se sente isso, ainda é importante termos o livro, termos o objeto na mão, nem que seja para discutirmos com o papel na mão, com este volume. O futuro eventualmente já trouxe outras formas, mas para já penso que ainda é importante e é interessante este formato. Portanto, tenho também, obviamente, que agradecer à Sul Sol e Sal a iniciativa de publicar esta coletânea. Tivemos aqui um trabalho, agradecer também ao Salvador aquilo que foi o trabalho de seleção, tanto dos textos, que eram obviamente muitos mais, como das fotografias. Foi um trabalho interessante. O Salvador, de uma forma muito subtil, propôs um critério que foi muito coerente e muito simpático, e acho que permite o tal retrato em traços gerais da região nestas áreas temáticas. E as fotografias realmente são situações que oscilam, algumas entre a beleza, outras entre o insólito, mas que penso que contribuem também para a reflexão, neste caso visual, com o poder da imagem, para situações que se repetem. A nota introdutória refere precisamente isso. São exemplos de situações que se repetem de forma sistemática e que traduzem processos existentes na região, em vários domínios, e portanto, sempre esta tentativa de trazer à discussão vários temas e envolver o máximo de cabeças e de opiniões possíveis para enriquecer esse debate. Portanto,